terceira aula, nós vamos ter mais uma aula, e na última aula, na quinta aula, você vai me trazer o trabalho. Você já sabe qual é o trabalho. Você conhecem bem, eles vão escolher um texto do Novo Testamento, um texto do Antigo Testamento, e fazer uma análise do texto. Claro, você vai copiar o texto e me entregar a cópia com a análise. O que eu peço é que você use, se tiver, uma Bíblia de estudo. Sempre é uma Bíblia boa, Bíblia de estudo, tem boas análises. Não importa que você copie, não, de maneira alguma. O importante é que você traga para mim nossa quinta aula. Estamos na terceira, a semana que vem a quarta. Depois, na quinta, eu acho que no dia 10, vai haver um trabalho, haver um passeio ali, um evento da igreja. Aí tem um outro, que deve ser no dia 15, não é isso? 15, 16 mais ou menos de abril, é a nossa entrega do trabalho e a aula normal. Ok? Isso valerá pontos para a nossa avaliação. Então vamos lá. Eu entendo eu compreendo que liberdade é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Então, primeira definição, liberdade é um atributo ou qualidade da divindade. Logo, vou escrevendo para que você tenha uma forma bem didática, para que você estude com facilidade. Liberdade é um atributo ou qualidade da divindade. Então, eu tenho, quando eu falo liberdade, eu defendo a ideia que o único ser que possui a plena liberdade é Theos. Então, vamos no nosso grego bem simples. Theos, ou o Pai, o Filho e o Espírito. Então, eu posso afirmar que o único ser que possui a plena liberdade é, de fato, de direito, Theos. Ou, vamos colocar aqui, a Trindade Santa. Ora, se isso aqui é verdade, eu posso afirmar com tranquilidade que, de fato, e de direito, liberdade faz parte da natureza de Deus. Então, quando eu digo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou chamando de Trindade Santa, são ou é o único ser que possui como qualidade ou atributo a, botar entre parênteses, liberdade. Ora, se isso aqui é verdadeiro, eu preciso compreender o quê? Que essa qualidade está ligada à natureza
de Deus. Repita comigo, essa qualidade está ligada à natureza de Deus. Diga o único ser, diga o único ser que possui liberdade plena, é o próprio Deus. Ora, se isso aqui é verdadeiro, nós vamos compreender então o que? Liberdade está ligada à liberdade, que é um atributo. Ora, em Deus, irmão Lino Norte, pastor Lino Norte, em Deus, os atributos não podem mudar. Por quê? Ele é imutável. Então, a imutabilidade está ligada à liberdade. Mas não é isso, irmão Jefferson, que eu quero pensar agora. O que eu quero pensar é que liberdade está ligada à soberania. Então eu coloco aqui, liberdade está ligada, vou colocar no final de ligado aqui, à soberania. Repita comigo, liberdade está ligada à soberania. De novo, liberdade está ligada à soberania. Ora, se isso aqui é verdade, eu preciso compreender que um não subsiste sem o outro. O que eu quero falar com isso? A soberania não iria subsistir sem a liberdade. E a liberdade não iria subsistir sem a soberania. Ambos se completam. Digam. Liberdade está ligada à soberania. Aí eu poderia chamar essa liberdade de atributo A. E soberania a atributo B. Aí na minha matemática, eu digo o quê? Que o ser divino, repita comigo, o ser divino é composto por atributos. Então, vamos lá, gente, olha lá. Atributo A ligado a atributo B. Eu vou colocar mais, não, vou colocar em ligado. Ligado a atributo C, ligado a atributo B. Diga um exemplo de um atributo de Deus. A sua onipotência. Chamo C de onipotência, chamo D de imutabilidade, chamo E de invisibilidade, chamo F, é só para que a gente compreenda no final, chamo F de amor, que é um atributo de Deus. Ao somar esses atributos, eu encontro quem? Telos. Então, o nosso Deus ele é composto por atributos. Repita comigo. Meu Deus, ele é composto por atributos. Diga, não há outro ser que se assemelhe a Deus. Ora, se isso é verdadeiro, eu compreendo então o quê? Que de fato e de direito, o Deus que é soberano, ele decide. Soberania, o que é soberania? Soberania. Algum aluno tem uma opinião? Soberania. Essa soberania que a senhora acabou de falar, nós chamamos de soberania majestática. Vamos chegar a esse outro momento do curso. Repita comigo. Soberania é a liberdade do agir de Deus. Ele faz o que quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer. Diga, ele não tem que dar satisfações à criatura. Essa é a soberania. Agora, a soberania majestática é a soberania que reconhece a totalidade
autoridade de Deus sobre todas as coisas que existem. Majestade, majestade. É como se Deus estivesse literalmente assentado em um trono, governando a tudo e a todos. E é verdade, Ele governa tudo e a todos. Repita comigo: meu Deus, Ele governa todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, quer anjos, quer humanos. Diga: tudo está sob o controle de Deus. Vamos lá. De novo, tudo está sob o controle de Deus. De novo, tudo está sob o controle de Deus. Até amanhã de manhã, não tem pressa. Vamos lá. É uma meia-noite, né? Na média é brincadeira. Vamos lá. Tudo está sob o controle de Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi só 3, glória a Deus. Agora chegou lá. Ora, se isso é verdadeiro, nós vamos entender então o que? Ele, Deus, decide. Pronto. Se revelar. E agora? Repita comigo. Tudo que Deus decide. Vamos lá. Tudo que Deus decide. Está decidido. Diga: não há. Repita: não há. E ninguém pode mudar a vontade de Deus. Agora pergunta. Agora eu gosto disso. Levantar temas que em alguns momentos acontecem no mundo do Evangelho. Vamos lá? Deus decidiu. Vou falar no microfone, porque eu peguei uma gripe tão terrível que eu pensei que estava com dengue misturado com Covid, misturado com alguma outra doença doida aí. Eu fiquei mal, muito mal, e não consegui dar aula segunda-feira, outro seminário. Então tá, deixa isso porque eu estou melhor. E não poderia faltar minha aula. Vamos nós. Deus decidiu destruir Nínive. E por isso que Deus fez: vou destruir Nínive. Porém, o que Deus fez? Deus deu uma outra oportunidade à cidade de Nínive. E agora? Eu não acabei de falar que tudo que Deus decide vai acontecer? Mas Ele decidiu destruir Nínive. O que ele faz? E ele poderia fazer isso ainda com requinte de maldade, se fosse um ser humano comum. Porque Nínive era a capital da Síria, e a Síria era inimiga de Israel. Então, não é real. Se você tem um poder em mãos, capaz de esmagar o inimigo, então a gente vai usar esse poder todo neles e não ser culpado. Mas o que Deus fez? Deus, na sua soberania, e soberania está ligada ao seu amor, Ele decide enviar o profeta Jonas. Tudo Deus faz de forma livre. Repita comigo: tudo que Deus faz, Ele faz fundamentado sobre a liberdade. O que acontece com Nínive? Mesmo depois de todos os problemas que aconteceram, o profeta foi para o ventre do peixe, passou um período de tempo e foi vomitado na praia. Bom, vamos lá. Primeiro, os ninivitas estavam esperando uma divindade vinda do mar. Veja como Deus trabalha. E daí o que vai acontecer? Quem aparece na praia vomitado de peixe? O profeta. Deus está no controle. Tranquilo. Aí o profeta pregou na cidade. E o que aconteceu? Quem eles estavam esperando?
o profeta que viesse do mar. Eles eram intensamente idólatras. O que Deus faz? Usa o ambiente deles, usa a história deles, usa de misericórdia para alcançá-los. Mas Deus não falou que ia destruí-los. E agora? Só que ele ouviu a pregação, eles ouviram a pregação de Jonas, o rei se arrepende, a nação se arrepende e se volta para Deus. E o que aconteceu, gente? Deus não destruiu a cidade. E agora? Você vai. Qual a sua opinião? Primeiro, Deus diz que vai destruir a cidade. Depois, Deus vem e poupa a cidade. Alguém tem uma opinião sobre? Oi? Mas Deus não falou que ia destruir? E agora? A questão é única. Vem comigo. E pastor? O arrependimento. O arrependimento? Vamos lá. A minha vontade, ela é limitada. A nossa vontade, ela é limitada. Ela é limitada. O que significa isso? A minha vontade, eu decidi fazer algo, mas de repente não deu para fazer aquele algo, então aí eu mudei de ideia, projetei outro algo para tentar resolver, não resolvi. Plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, né? É eu. Mas Deus não. A vontade de Deus, ela é ilimitada. É tanto grego que eu penso que aí, repita comigo, a vontade de Deus, ela é ilimitada. Então pense comigo aqui. As senhoras e senhores têm aquele mercúrio, aquele termômetro que mede a temperatura da sala. Hoje é tudo eletrônico, né? Hoje ninguém usa mais aquela barrinha, né? De mercúrio. Não é assim? A vontade ilimitada de Deus, preste bem atenção nisso. É como exatamente essa barrinha de mercúrio. Se o povo se arrepende, alcança o quê? Misericórdia. Mas se o povo não se arrepende, vamos colocar para baixo, então ele vai encontrar a ira de Deus. Olha lá, vamos lá. Dentro dessa mesma vontade, que é soberana, há duas opções. Ou ser ou não ser. Ou se arrepender e não se arrepender. Aí, o povo diz, não, eu quero me arrepender. O que Deus faz? Deus perdoa o pecado do povo. Então, feriu a vontade de Deus? Não. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. Quer um exemplo? Eu mando fazer uma casa com 2 quartos. Viajo, quando eu volto, tem 3 quartos. O pedreiro fez porque deu na telha dele, ele fez lá, achou um espaço e fez. A minha vontade foi burlada, foi vencida, sem eu ver. Quando eu cheguei, estava pronto. O que eu vou fazer? Vou mandar desfazer? Não. O problema é que a minha vontade, ela é limitada, ela só segue uma linha. Tropeça, cai, pá, de Deus não. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Repita comigo. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Digam, meu Deus, ele é soberano. Digam, meu Deus, ele é soberano. A ele uma salva de palmas. Essa é a nossa. Olha, se isso aqui é verdadeiro, nós vamos compreender então que ele decide se relacionar
na sua soberania, ele decide se relacionar com o homem. Ora, esse relacionamento está ligado. Hoje temos até o carro da polícia na porta do guardão, não é brincadeira. Mas eles podem. Não tem entrar para fechar. Escute. Essa liberdade já tem. Vamos lá? Está ligado a... Opa! Está ligado a... Soberania. Mas a soberania está ligado à graça. Repita comigo, a soberania está ligada à graça. Então, pastor Nilo Duarte, a graça também é um atributo de Deus. O que é isso? O que é a graça? Todo mundo diz assim, a graça é um favor não merecido, não é isso? Só que eu trago uma outra interpretação para a graça. Graça é a manifestação do amor de Deus. Diga, a graça é uma manifestação. É só para você copiar. Poderia só ditar e deixar na hora. Manifestação do amor. De Deus. Obrigado. Repita comigo, a graça é uma manifestação do amor de Deus. Então, perceberam aqui que de fato, de direito, essa graça, na verdade, é uma transliteração do amor. Então, liberdade está ligada à soberania, que está ligada ao amor. Diga, amor. Quando manifesto, gera graça. Diga, graça. A graça é uma qualidade de Deus. O amor não é uma qualidade de Deus? Concorda comigo? Se é uma qualidade de Deus, eu posso afirmar, sem medo de errar, que a graça está ligada, que faz parte da natureza de Deus. Então é impossível falar de liberdade, soberania, sem falar em amor. Só que não é só amor, é amor em ação. Diga, a graça é uma manifestação do amor que há na natureza de Deus. Mas a graça é uma manifestação do próprio Deus. As suas mãozinhas dizem do próprio Deus. Do próprio Deus. Do próprio Deus. Amém. Se eu digo que a graça é um atributo de Deus, quando eu digo que esse ambiente está saturado da graça, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse ambiente está saturado do amor. E se eu digo que esse ambiente está saturado do amor e a hora está indo embora, eu estou dizendo o quê? Que a graça, repita comigo, a graça é a manifestação do próprio Deus. Anota aí no seu caderno, a graça é uma manifestação próprio Deus. Ora, se isso aqui é verdade, eu preciso compreender então o quê? Que o Deus que se revela
Repita comigo. Se Deus não se revelar, Se Deus não se revelar, diga, se Deus não se revelar, se Deus não se revelar, é impossível para o homem compreender a sua pessoa santa. a sua pessoa santa, Diga, e o próprio Deus, o próprio Deus, soberanamente, soberanamente, que é livre, diga, que é livre, e se manifesta em graça, manifesta graça, e graça é uma manifestação do amor em Deus. Ele se manifesta, a graça é uma manifestação do próprio Deus. Faz conta que você está no público agora. Você vai dizer: a graça é a manifestação do próprio Deus. E Ele o fez, e Ele o faz, e Ele o fará na medida da sua vontade santa. Diga: a vontade em Deus. A vontade em Deus. Mãozinha de novo, batendo uma na outra. Vamos lá, mãozinha na mão, diga lá. Nunca mais esquecer. A vontade em Deus, ela é livre. Diga: a vontade em Deus, ela é soberana. A vontade em Deus não conhece limites. Diga: a vontade de Deus é Deus atuando. Diga: a vontade de Deus é a presença de Deus entre nós. Se isso é verdade, nós vamos compreender então o quê? Que nenhuma é impossível conhecê-lo. Primeiro, você que vai me ver em outro momento, em outra aula, é impossível conhecê-lo de forma empírica. Repita comigo: é impossível. Só três. É impossível. Conhecê-lo de forma empírica. Eu vou explicar isso. Com certeza. O que é algo empírico? Algo empírico só vale para coisas que são materiais. Exemplo, eu quero saber como funciona esse Nokia. Como funciona esse celular. O que me fala, o que eu faço? Eu sendo técnico nesse negócio. Eu pego esse celular, desmonto, tiro a placa-mãe, tiro os componentes que ele possui e faço o que com ele? Faço teste na placa. A placa tem várias ramificações, tem a parte física do celular e tem a memória do celular, que não é físico. Isso aqui não é aula de computador, mas é importante entender essa parte. Então, o técnico abre e faz o quê? Ele vai perscrutar, ele vai analisar cada elemento até que encontre o defeito. Se for um software, que é mais ou menos assim, quase impossível resolver. É só abrir a janela e jogar lá do quinto andar e isso. Mas o problema vai ser encontrado. Essa análise nós chamamos de análise empírica. Vou fazer uma análise pormenorizada, analítica desse celular. Perceberam? Análise empírica é feita apenas em elementos físicos. Por quê? Porque o elemento físico ele é limitado. Número 1. Quer um exemplo? O médico. O médico quer descobrir o porquê de uma azia. Ele vai fazer N exames no estômago para saber o porquê. Inclusive, a perversa da mangueirinha que desce ardendo pela garganta. Como é que é o nome desse exame mesmo? Endoscopia.
até encontrar a razão daquela úlcera. Tem que descobrir antes que isso vire um câncer. Ora, isso tudo é uma manifestação empírica. Logo, é impossível de forma empírica analisar a Deus. A única maneira que nós temos para perscrutar aquilo que Ele permite se conhecer. E o que Ele faz? Ele se revela através da sua palavra. Repita comigo: meu Deus, Ele é um ser ilimitado. Diga: meu Deus, é um ser ilimitado. Vamos lá: ilimitado. Você pediu, então vai palminha na mão. De novo. Se Ele é ilimitado, como um ser limitado pode conhecê-lo? O médico pode nos conhecer, faz vários exames, depois que a gente morre, abre a barriga, faz isso, faz aquilo outro, porque ele conhece cada função de cada órgão, cada limite de cada órgão, ele conhece passo a passo. Exemplo: o fígado pode ser transposto, pode ser fazer uma transfusão, uma mudança. O coração, a mesma coisa. Agora, o pâncreas não. É um dos únicos órgãos que você não pode tirar um e botar outro. Não tem como. Então, o médico sabe disso. O médico conhece isso. O médico conhece que nós temos entre 4,5 litros a 5 litros de sangue que circula no nosso corpo. Por que ele conhece? Jefinho, por causa de experimentos empíricos. Agora, o nosso Deus, ele é imaterial. Já começa por aqui. Ele é invisível, já continua por aqui. Ele é imortal, ele é eterno, ele não é etéreo, ele é infinito. Ora, como conhecer um Deus desse? Só se ele se revelar. Repita: só se Deus se revelar. E ele o faz através da sua palavra. Repita comigo: só posso conhecer algo acerca de Deus se Ele se revelar. Se Ele não se revelar, ficaremos na ignorância. Vamos lá: na ignorância, produzindo ignomia. O que é isso? Bom, se eu não conheço as funções desse apagador, vamos lá? Se eu não conheço as funções desse apagador para mim é duro. Não é fato? Eu entendo que ele vai me ajudar a apagar essa lousa. Agora, se eu não conheço, o que serve para mim? Aí eu vou fazer o quê? Vou usar de ignomia. Eu vou ignorá-lo. Abrindo parênteses, é exatamente isso que o homem faz. Ele não conhece a Deus porque não busca em sua revelação o conhecimento, e com isso faz o quê? Coloca Deus como se ele não existisse, criando então o quê? A chamada ignomia. Vou anotar aqui para você: ignomia. Essa ignomia é uma ignorância provocada. Isto é, já que eu não conheço, para que sofrer? Em outras palavras, para que viver uma vida santa? Para que viver uma vida cristã? Para que vir à igreja e adorar? Para que? E a tampinha caiu de novo. Para que? Para que? Para que? Para que? Entende? Então o que fazem? Ignomia. Ora, se isso aqui é verdadeiro, passando circunflexo. Você é um aluno que vai ouvir na sua casa. Esse é o nosso conteúdo, tá? Esse é o nosso conteúdo. Ora, então, o que entendemos? Repita comigo: quanto mais eu o conheço, de novo, quanto mais eu o conheço, eu tenho para conhecê-lo.
O aluno perguntou no outro seminário: pastor, quando a gente estiver no céu, nós vamos conhecer a Deus totalmente? A senhora que está lá atrás, no último nome da irmã é Irmã Leila. Na sua opinião, vamos conhecê-lo totalmente? Pastor, na minha opinião, tá? Sim. Eu creio que sim. Por quê? 2 pontos. Porque nós vamos estar no corpo transformado. Já não vamos mais estar no corpo de pecado. Vamos nós? Gostei da sua opinião. Entenda. Qual será o nosso novo corpo quando a igreja for arrebatada? É a primeira razão do nosso raciocínio. Eu entendo, biblicamente e teologicamente, que esse nosso novo corpo é um corpo, Maneira, sem pecado. Incorruptível, né? O que significa essa palavra incorruptível? Um corpo incapaz de morrer. Um corpo incapaz de sucumbir a uma enfermidade. Um corpo totalmente imune ao pecado e totalmente, literalmente, esse nosso novo corpo terá a plenitude da imortalidade. Hoje, lá no Éden, quando o homem pecou, ele perdeu a imortalidade do corpo por causa do pecado. No entanto, ele não perdeu a imortalidade da alma. Então era dupla a imortalidade da alma. Primeiro, o corpo. Segundo, a alma. Pastor Jair, corpo e alma foram premiados com a plena imortalidade. Então, se o homem não peca, o que vai acontecer, pastor Lino Duarte? O homem manteria a imortalidade do corpo e também a imortalidade da alma. No entanto, quando o pecado entrou na natureza, Jefinho, do homem, o corpo do homem foi o quê? Foi punido com a perda da imortalidade. Daí o que vai acontecer? No livro de Gênesis, o que Deus falou para Adão e falou para ela: se comeres da árvore da ciência, do bem e do mal, morrerás. E a hora está indo embora. Morrendo, nunca vi uma hora tão rápida. Nem nos outros seminários, estou brincando, lá também é a mesma coisa. Repita comigo: morrerás. Então, em outras palavras, o vírus do pecado entra na natureza humana e daí o corpo começa o quê? A envelhecer, do pó viestes, ao pó tornarás. Ora, se isso aqui é factual e é verdadeiro, nós vamos compreender então o quê? Que o pecado trouxe maldição, e a principal foi a morte. Inclusive eu preguei sobre isso na minha igreja domingo passado. Estamos nós preparados para enfrentar a morte? Teve gente que coçou a cabeça, coçou o pé, nossa, que é dramático. Esse assunto é um assunto dramático. Mas vamos lá. O pecado entra na natureza do homem e consigo traz a morte. O salário do pecado é a morte. Então, qual foi a pergunta mesmo que eu estou tentando responder? Só para lembrar? Você perguntou se quando nós chegarmos conheceremos a plenitude de Deus. Tá. Estou dando toda essa volta para poder colocar a seguinte ideia. Quando o nosso novo corpo, qual será a origem do nosso novo corpo? Primeiro, o que não presta é o pecado. Então, será tirado de nós o quê? Esse vírus maldito chamado pecado. A natureza adâmica será extirpada de nós. E daí, o nosso novo corpo será revestido de imortalidade plena. Então, se Deus pegasse um corpo zerinho de algum outro lugar e desse para a gente, estaria correto? Sim, ele é o dono de tudo, faz o que quer, é soberano.
No entanto, pastor Lino Duarte, no entanto, eu compreendo que esse novo corpo que nós vamos ter é um corpo original, sem pecado, sem transgressão, sem nada que desabone a nossa conduta moral diante de Deus. Então, o que nos faz mal? É o pecado. Tira o pecado, vamos ter um corpo glorificado, isto é, um corpo semelhante ao corpo de Yeshua, o Filho de Deus. Sem pecado, repita comigo, meu novo corpo será incorruptível, a plena imortalidade, e será devolvida. E agora, iremos conhecê-lo assim como ele é. Assim como ele é. Tudo dentro do texto bíblico. Só que esse nosso corpo, sem pecado, sem transgressão, ele continuará sendo limitado. Ora, eu só consigo conhecer um ser ilimitado se eu for igual a ele. Só que a nossa estadia no céu será regida, retroalimentada pelo conhecimento. A cada dia, na verdade, no céu não há passagem de tempo, é atemporal. Eu vou explicar isso mais à frente. No céu estaremos conhecendo. Vamos supor que fosse temporal. Hoje eu conheço, amanhã eu o conheço, depois de amanhã eu o conheço, daqui a 100 anos eu continuo conhecendo, porque é impossível ser limitado, conhecer na plenitude um ser ilimitado. Repita comigo: o único que conhece a Deus na sua plenitude é o seu Espírito. Diga: o Espírito de Deus perscruta a natureza de Deus. Ora, se isso então é verdadeiro, eu posso compreender então o quê? Que de fato e de direito ele vamos conhecê-lo paulatinamente, progressivamente, mas vamos conhecer. Cada momento não são passos, como eu disse, atemporal. O que é algo atemporal, Daniel? Futuro professor da Escola Bíblica Dominical. Atemporal. Vamos lá? Com a feira, atemporal. Sua opinião. Jefinho, atemporal na sua opinião. Atemporal é algo, é alguém ou algo que não está sujeito ao tempo. A partícula A, aqui ó, ela diz o quê? Não tempo. Isto é algo que não está sujeito ao tempo. Repita comigo: meu Deus é um ser atemporal. Diga, anota aí no caderninho: meu Deus é um ser atemporal. Diga, ele não está sujeito à mudança do tempo. É assim. Vamos dar irmã mesmo de novo, a senhora de verde, irmã Angélica. Se Deus fosse um ser temporal, o que aconteceria com ele na sua opinião? Temporal é aquele que está sujeito ao tempo, e atemporal é aquele que não está sujeito ao tempo. Fala lá, irmã Angélica. Pode participar, não tem problema não. A sua opinião. Na minha opinião, ele não tem a limitação do tempo. Ele vive... Isso na temporalidade. Na temporalidade. Ah, tá. Então a senhora afirma que Deus é o feitor do tempo. Então ele é o criador do tempo, logo ele não está sujeito à sua criação. Repita comigo: meu Deus, ele não está sujeito ao tempo. Ora, se isso aqui é verdadeiro e eu entendo que o é, eu percebo o quê? Que na verdade, de fato, de direito, o Deus que não está sujeito ao tempo, ele é um ser
absolutamente e está absolutamente sob o controle do tempo. Ele é eterno. Diga, o meu Deus, ele é eterno. Ora, se ele é eterno, ele está sob o controle do tempo. Diga, o tempo é um servo de Deus. Agora, a minha pergunta é: e se ele estivesse sujeito ao tempo? Daniel, esse é um aluno lá da escola bíblica me pergunta: o senhor, professor Daniel, acabou de me explicar que o meu Deus não está sujeito ao tempo. O senhor até deu uma palavrinha engraçada aí chamada atemporal. Tá. E se ele for temporal, ele estiver sujeito ao tempo? Me explica. O que você diria para mim? Que nem nós. Limitado. Bacana. Repita comigo, ele seria limitado. Eu diga, limitado. Limitado. Diga, limitado. Ora, se ele seria limitado, então eu posso compreender que ele iria envelhecer, ele iria ter tosse, que nem eu estou aqui muito cheio de tosse, ele iria morrer. Diga, mas o meu Deus, ele é ilimitado. Diga, ele é atemporal. Ora, se isso é verdadeiro, nós vamos fazer uma pergunta. Vai ter parada, o pastor Jair, vão ter uma paradinha para lanche, café, água, ou vai direto? Direto. Vocês que sabem, se quiserem dar uma paradinha para ir ao banheiro, jogar bolinha de gude, não estou brincando, nada disso. Quer beber uma aguinha? Já, menino, eu estou dizendo. Então vamos direto até as 9 horas. Sem esperar. Quem quiser tomar uma aguinha pode se aproximar do bebedouro. Nem meu secretário agora. Podemos ir até uma. Vou fazer vigília. Aqui vocês já pagaram? Já copiaram? Já filmaram? Já fotografaram? Minha irmã, seu empadão, nota 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100. Nota 100 para o seu empadão. Muito bom. Eu até jantei com ele. Nem um não jantei. Fui levei para casa e jantei. Muito bom. Vou apagar aqui então, tá? Aí não é legal, fiz, tá puxando, tranquilo. Eu já disse, não tem problema, isso é longo, mais 3 anos. Porque observação pode fazer. O trabalho que ela pegou para fazer, sabe qual é? Por que eu estou dando um trabalho? Porque, na verdade, nós vai ter um livro. Quando chegar o livro, acabou o trabalho. Vai ser prova, dentro do branco. 40 questões, 50, poder. É a música escolha. O senhor misturado, música escolha com dissertação. Enfim, é quase 2 horas, 3 horas de prova. Eu fiz uma prova com 70 questões no seminário. 3 horas é prova de faculdade. Então, 3 horas é prova de faculdade. Então, qual 2 horas de aula? Então, já tem que pegar uma emprestada no outro. É 49 músicas escolha e uma escrita só. Não, mas eu estou inverso. Respondendo, o que eu faço aqui? Dentro, né? Fazer uma interpretação do livro que vocês vão receber. Qual é essa interpretação? Eu tenho aqui uma apostila, só que vocês vão ter no livro. E eu faço o quê? Interpreto.
como eu faço nas outras faculdades, eu faço uma interpretação textual, analítica do livro. A faculdade de sexta-feira, eu faço um pouquinho diferente. A apostila lá é minha, eu montei. Então eu tenho que fazer uma interpretação daquilo que eu já fiz. Então você vê por onde eu viajo. Eu já fiz uma interpretação quando eu organizei o trabalho. Bom, legal. Agora, ao invés de ficar lendo a apostila em sala de aula, eu vou fazer o quê? Eu vou interpretar o texto, como o professor da faculdade faz. Ele interpreta aquilo que está no... O senhor já interpreta aquilo que o senhor interpreta. É ali que, não aqui, mas na outra. Na outra eu tenho que fazer uma reinterpretação daquilo que eu já interpretei. Aí, meu irmão, e a matéria é muito perturbadora. Quem é professor de matemática que você direto, né? Ah, meu irmão, isso aí é uma luta grande, porque é um desafio. Quando você faz interpretação, é um livro. Faz uma interpretação que nem eu mandei vocês fazerem na vídeo. Legal. Você pega o texto. É só colocar outra versão. Outra versão do texto? Não dá, Não dá. Você tem que reorganizar tudo na mente. Aí, minha mulher me pega falando sozinho, você está ficando pergunta não. É que eu estou interpretando aquilo que eu vou lecionar hoje. Então, lá na outra faculdade, como é eu que fiz a apostila, eu sou obrigado a não pegar a apostila e ler, porque eu acho que isso que tem que fazer o aluno. E na escola dominical? Vocês têm escola dominical aqui, não tem? Não tem? Não, porque nós mesmos não fizemos. Essa Então, é a resposta. na escola dominical, na Assembleia de Deus tradicional, a gente faz o quê? Uma interpretação da revista. É o que eu faço. Eu faço uma interpretação. Dou aula lá, interpretação. Mas tá bom, isso é independente. Tem escola dominical aí que é fraquinha. Mas não é o caso aqui, nós vamos lá. Segunda pergunta desse livro. Por que, repita comigo, por que devo estudar a Bíblia? Agora pegou, né? Agora pegou. O autor do texto, que eu respeito, ele trata logo de início o fator salvação. Então, bonito esse quadro, eu já tinha reparado. Agora eu vi, não, observei. Porque devemos estudar. Essa é a segunda pergunta do príncipe. Até agora só vimos uma. Agora vamos ver a outra. Essa é a segunda pergunta do Moderno. Vai dar tudo certo. Segunda pergunta. Por que devemos estudar a Bíblia? A primeira pergunta que eu respondi, com requintes de maldade nos olhos, estou brincando. A Bíblia é sagrada. Fizemos uma visão tangencial à Bíblia sagrada. Agora, nós vamos responder qual o porquê de estudar a Bíblia. Bem, o autor da lição do texto, eu vou até abrir aqui para você ver que eu estou seguindo. E a tampinha caiu de novo. Deixa mais quieto, eu gosto de chão. Nada do que a Bíblia não piora, né? Vamos lá. Piora, gente. Nós vamos. Não vai piorar. Eu tirei agora. Por que estudar a Bíblia? Antes, eu preciso montar aqui um pequeno esquema que você vai gostar, vai aliviar um pouco o clima. Tudo bem, minha irmã? É a primeira aula que você assiste? Não, atrás da irmã de verde.
Você é de preto. Eu? É? Não, vida primeira com as crianças. Ah, cadê as tempo, meu filho? Agora lembrei. Deixa em casa, deixa Deixei em com casa. meu esposo. Tá bom, tá bom. Agora lembrei dessa tá sentada aqui comigo. Eu fico esperando ele chegar para mim. Tá. Como a gente monta um esquema tradicional da Bíblia Sagrada? Primeiro, não vou colocar aqui o nome dos textos, dos livros, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Então, primeiro nós temos o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Eu pensei aqui só para a gente começar. E Deuteronômio. Bom, aqui eu tenho o Pentateuco. Tranquilo aqui? Sem crise? Tudo bem aí, irmão Pino, esposa? Legal. Segundo grupo, nós temos os livros históricos. Na verdade, esses 12 livros históricos, eles há 12 livros que compõem essa coletânea. 12 livros históricos. Josué vai tratar da conquista da terra. Juízes vai tratar sobre o período tenebroso da história de Israel. E vamos embora. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos. Livros poéticos. Nós temos de Jó até Salmos. Mas, repita comigo. Livros poéticos. Livros poéticos. Jó. Salmos. Jó, Salmos, Cantares de Salomão. Cantares. Vamos lá. Livros poéticos. Vamos contar em versos e prosa a história do povo de Israel. Tranquilo aqui? Depois nós vamos ter o que aqui? Profetas. Eu podia mandar vocês copiarem esses livros, né? Vou pensar nisso com calma. Profetas maiores. Profetas. Lembre-se sempre, profetas menores, não é que tenha mais validade ou mais importância os profetas maiores. Não. É porque o conteúdo deles, didático, ou o conteúdo, quantidade de escrita era maior. Tanto é que o maior livro da Bíblia está dentro desses profetas maiores. E quem são? E qual é esse livro? Isaías. Isaías possui 66 livros. Então tá. Profetas menores. Oi? 66 capítulos. Falei o quê? Livros. Não, desculpa, rápido. 66. Eu tinha um professor de matemática que ele errava. Aí ele falava assim: tá vendo? Vocês são péssimos. Não é nada, ele errou mesmo. Você vem um clique na mente, aí você. Então tá. Profetas maiores, profetas menores. Depois nós temos um período de 400 anos que nós chamamos de livros apócrifos, que não está na nossa Bíblia. Mas vamos explicar isso depois. Ok? Bom, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, livros apócrifos. Agora vamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos. Estou meio bagunçado, mas dá para entender, né? Os Evangelhos sinóticos
Tudo isso é foco para a gente dialogar em outro momento. Temos o Evangelho de João, que não é sinótico. Falamos mesmo com uma quietinha. Evangelho sinótico. Evangelho de João, livro histórico, e Atos, né? Teve seminário que eu mandei os alunos copiarem o livro de Atos. Ficaram loucos. 28 capítulos à mão. Eu tenho um dia, A senhora faz? Tem Quer certeza? que você mandar para a mala? Eu vou ter que passar para todos. Ela que está mandando aqui. Você. Angélica, Gente, quanto mais vocês escrevem, mais vocês aprendem. isso é ótimo. Livros históricos. Mas a gente teria tempo para escrever já. Não tem não. Vamos lá, livros históricos. Angélica, livros históricos. Depois nós temos um livro histórico, né? Temos epístolas e cartas paulinas. Jefferson, qual a diferença de epístola para carta? É tudo uma coisa só ou muda de figura? Eu acho que é questão de destinatário. Chegou perto, deu uma trave. A questão de destinatário, sim. Vamos pensar. Você devia para um povo inteiro ou você escrevia específico para Perfeito. Epístolas, na verdade, elas eram incissivas, né? Uma linguagem mais técnica, particular. Epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios, sim. Perdão. Epístolas são direcionadas a uma grande comunidade. E cartas é direcionada a um pastor. Então, Epístola de Paulo aos Coríntios, está certo. Cartas de Paulo a Timóteo, está certo. Então, repita comigo. Epístola era direcionada a uma grande comunidade. A uma grande comunidade. E carta era dirigida a um pastor. Timóteo, Tito. Certo? Era um pastor. Oi? Certo. E também temos epístolas e cartas paulinas, epístolas universais. Epístolas universais. Primeira, segunda, terceira João, Hebreus, ela compõe as epístolas, primeira, segunda Pedro, eram as epístolas gerais. E temos um único livro profético, que era o Apocalipse. Está aqui a Bíblia. Vamos memorizar isso? Deixa lá para frente, que você sabe que piora do Deixa eu falar. Tranquilo? Ora, essa ideia de divisão da Bíblia me faz pensar, mas por que devemos estudar a Bíblia? Irmã, me deu uma carona, mas acabou que eu não vi na carona. Diga-me, o que é, na sua opinião, por que devemos estudar a Bíblia? Todos vocês vão responder, tá? Tem até 1h hoje. A senhora que hoje me dá a honra de pertencer a essa classe homogênea, heterogênea, esse criador, Davi, Daniel, perdão. Na minha opinião, para conhecer mais a Deus e para conhecer Ótimo. Conheceu o porquê estamos aqui. Ouviu isso, meu aluno da internet, da conversa cheia depois. Daniel falou que conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Então aqui tem uma outra explicação. Temos um microespaço, somos nós. E temos um macroespaço, que é Deus. Ora, se isso é verdadeiro, repita. Conhecer a Deus e conhecer ao homem. Diga, quando eu estudo a palavra,
Eu conheço a Deus e conheço a mim mesmo. Perfeito. Irmão Jair, pastor Jair, por que devemos estudar a Bíblia? Nossa aula é sempre participativa. A gente estudando a Deus, né? Conhece a origem. Conhecer a origem. Olha, perfeito. Se eu conheço a origem, eu conheço o porquê, de novo, o que o Daniel falou, da minha vida. Por que eu existo? Ótimo. Moreno Norte. Por quê? A Sagrada é a única forma literária também Sim. que fala quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Pronto. Esposa do irmão Moreno Norte, nota 10. Por favor, senhora. Está na Bíblia? A senhora é evangélica. Tá uma aproximação, né? Aproximação de Deus, é ter comunhão com Deus, gostei, evangélico. Teve irmão Nino, minha esposa, que foi na lei, foi numa canoa boa. Jefinho, me conta por que devemos conhecer a palavra de Deus, a sua Bíblia. Acho que é a única forma de conhecer a Deus. É a única forma, a irmã que está. A palavra. Leila, Leila. eu acho importante conhecereis a verdade vos libertará, até ela que nos liberta. Então a senhora acabou de falar o que eu vou falar daqui a pouco, mas põe um ponto e vírgula aí. Meu irmão que está me ouvindo, esqueci o nome do senhor. Digníssimo. Cara digníssimo. Irmão Jorge, conte-me por que devemos estudar a Bíblia. Agora, espera um minutinho. Eu não quero crer que a minha tampinha caiu em pé. Se caiu em pé, nossa! Eu não quero crer nisso. Ela está caindo em pé. Só para descontrair um pouquinho. Mas, irmão Jorge, por que devemos conhecer a Bíblia? Não sei, é a mesma coisa. Eu não sei porque. Nós vamos saber porque. Tá certo. Só pergunto, a irmã que está ao lado, a diaconisa, né? É para nos libertar. Libertar. Nossa. As irmãs que estão à frente da nossa irmã Leide E a Nelise? Anelise, eu sei do neném. Anelise, me conte por que devemos conhecer a palavra. Porque a palavra. Porque só se conheceremos a Deus. Só através da palavra. Sim. Ao lado da irmã Anelise, que não perguntei nada a ela ainda, 3 aulas. Porque é a única forma, quer dizer, material que a gente tem da revelação de Deus. Sim. É a forma que Deus se revela pra gente. E o vermelhinho aqui, qual a sua opinião? Cada irmão, por que, meu irmão, por que devemos conhecer a Bíblia? A sua opinião. Que nós devemos conhecer a Bíblia. Porque tem que haver uma razão. Porque nós devemos conhecer a Bíblia. Minha opinião. Porque nós devemos conhecer a Bíblia. Minha opinião. Eu não quero voltar para onde eu saí. Pronto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o mesmo pensamento, só que em outros termos. Minha cara irmã que está me filmando, o porquê devemos conhecer a Bíblia, a sua opinião. Porque a Bíblia é a vida. É a fonte da vida. A fonte de vida. Eu entendo, todos vocês estão de parabéns. Vale uma salva de palmas para vocês. Vamos lá? Meu Deus do céu, vamos lá. Quando eu fiz a minha faculdade, meus professores eram presbiterianos. Cara, a aula dava sono. Cara, que matérias pesadas, difíceis de compreender. Quanto mais difícil a matéria, mais habilidade para ensinar, mais isso se encaixa e melhora a compreensão. Graças a Deus eu sempre fui um bom aluno e eles não conseguiram me passar bem. Não conseguiram. Nunca levei uma nota abaixo de 9, 8, etc. E eram matérias
complexas, de alto. Mas vamos lá, gente. Então, por que devemos conhecer a sua palavra? Pegando o texto da nossa revista, do nosso livro, ele diz assim, estou lendo agora o livro que vocês vão receber. O crente é salvo para servir ao Senhor. É a primeira frase dessa resposta. Ora, o que significa então, ele está falando em Manerice, está perguntando. O crente é salvo para servir ao Senhor. Vamos lá, todos juntos? O crente é salvo para servir ao Senhor. De novo. O crente é salvo para servir ao Senhor. Ora, duas palavras estão aqui, eu preciso analisar. A primeira é salvo. Vou apagar aqui essa nossa breve análise. Depois, eu gostaria de passar uma chamada Já passei. poder passar para o pastor. Essa profecia que a gente tem, acho que daqui a 1 milhão de anos acontece de novo isso. Já anotei todo mundo aqui. Vamos lá. Qual o significado? Nossa, minha tranquinha de pé. Vocês viram que caiu em pé, né? Que assim, você não vai dizer que não caiu em pé, né? Qual o significado? Essa aqui é uma coisa que eu oriento nos outros seminários, sempre guardar na mente a palavra por quê. Por quê? Porque, na verdade, quando eu questiono algo, eu não estou querendo aparecer, mas eu quero aprender. E no campo da teologia, conhecer, aprender, é tudo que nós precisamos. Ora, qual o significado da salvação? Eu entendo que ao estudar a Bíblia, eu encontro substratos, eu encontro base, fundamento para o conceito salvação. E a minha pergunta para os meus amados teólogos. Amém. Qual o significado de salvação? Irmã lá, Pastor, na minha opinião, tá? Já entendeu, eu quero concordar, não tá. Não. Para mim, salvação é quando eu passo a entender que Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue inocente por alguém que faz um monte de coisas erradas. Eu passo a entender que a palavra dele me liberta por conhecê-lo e me dá direito à salvação. Se eu andar conforme a vontade de Deus, então isso para mim. Vamos lá. Caminho correto, pensamento exposto. Gostei muito. Outra opinião, salvação. Qual o significado da palavra salvação? É o livramento do perigo iminente. Pronto. O que a senhora falou está ligado ao que o pastor Lino Duarte falou. É uma libertação em relação a um perigo iminente. Outra opinião, minha cara irmã, que hoje assiste a nossa primeira aula, salvação. Eu não conseguiria salvação. Então a senhora entende? Vê que um pensamento entra e se completa. É impossível, então, o homem se auto-salvar. Não pode. Estou de acordo. E a senhora, irmã Angélica?
Já impressionou. Esqueça mais. Você salva do perigo? Salvação, como a irmã falou, para mim já é uma graça, né? Merecido. E Jesus morreu para me ser salvo, tanto eu como meus irmãos. Crendo nisso, dessa salvação, eu tenho que crer. E permanecer crendo. Certo. Legal. Agora vamos ao raciocínio. Tem um opinião? Não, eu só sei a cabeça assim. O que é salvação? Em primeiro lugar, a salvação ela é composta por princípios que são aplicados em nós pelo Espírito Santo. Então, qual o elemento que verte, que atua em nós? Na verdade, o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus. Então, vocês já viram aqueles cantores antigos? A gente pega sem bem o nome, e vai retalhando ou na madeira. Aquilo ali é uma pintura, não é? Não é feito à mão. É uma pintura. Então o camarada pega, vai talhando uma talhadeira especial e ele vai transformando uma madeira ou uma parede ou alguma coisa livre em algo bonito, em algo de importância. O que o Espírito Santo faz então? Ele adentra a natureza do homem, e aqui eu convido os senhores para virem comigo na louça. Lá está o pastor Daniel pregando. Entendeu? E aqui eu tenho Joãozinho, gosta de um goró. Tem Mariazinha, gosta de fumar um baseado. Então, gente ruim. E aqui eu tenho Pedrinho. Pedrinho, ele vive uma vida sexual errônea, pecadora. Estão os três aqui no culto, mas toda a congregação. E aí, pastor Daniel, você está pregando a palavra. A palavra vai adentrar a natureza desse cidadão, dessa cidadã, desse cabra safado, desculpa a terminologia. E eles vão começar a refletir, a pensar acerca da vida pecaminosa que eles vêm vivendo. Jesus falou para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é um lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, a limpa para que dê mais fruto. Porém, vós já fostes limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra, ela penetra na alma através dos sentidos. Repita, a palavra penetra na alma através dos sentidos. Qual sentido? Diga, a audição comunica a alma a palavra. Aí, o pastor Lino, na medida em que alguém ouve a palavra, um comportamento amoral, esse cabra aqui que era um imoral, vai se tornando moral. Essa cidadã que gostava de um baseado já não sente mais vontade de queimar o baseado. Esse cidadão que bebia tudo, até álcool etílico, e no posto da mulher, derrama aqui um negócio aqui para mim beber, ele agora vai ter prazer não no álcool, não na maconha e nem no sexo. Agora ele vai ter alegria em Deus. A palavra penetra, diga, a palavra penetra. Leva a alma, desenvolve na alma
medida em que a palavra vai penetrando, a alma desses cidadãos, e dessa cidadã, vai sendo curada pelo poder da palavra. Por que devemos estudar a palavra? Porque nela encontramos palavras de vida eterna. Diga a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quebra com a morte. Quebra com a morte. Nos conduz à vida eterna. A vida eterna. Ora, vou apagar aqui para a gente continuar pensando. Quais são os elementos que compõem a salvação? Está lá o pastor Daniel. Cadê o pastor Daniel? Levanta a mão aí, meu irmão. Dá glória a Deus aqui. No final dos 3 anos aqui, vão ter muitas coisas boas aqui, né? Estou botando 3, né? Mas o meu é os 20 anos. Estou brincando. Você acha? Venha comigo. Na medida em que a palavra vai penetrando a alma, essa alma vai sendo o quê? Transformada de glória em glória. Diga, a minha alma está sendo transformada de glória em glória. Aleluia. Ora, se é verdadeiro isso, estou dizendo que a alma vai sendo transformada de glória. Cadê? De glória. De glória. Você nem vai dormir essa noite, estou brincando. De glória. Em glória. Ora, Daniel estava pregando. Ele está emanando a palavra. Não é fato? O que é emanar? É gerar. Quando você está pregando a palavra, você está emanando a palavra. Ora, pastor, se ela está sendo emanada, é porque ela tem uma origem. Ela tem que ter um reservatório. Diga, a minha alma precisa estar saturada da palavra de Deus. Ora, se isso aqui é verdadeiro, irmão Jéssica, na medida em que a palavra é pregada, ela vem acompanhada de glória. Repita, a palavra vem acompanhada de glória. Caneta está querendo abrir o livro. Não aguenta, né? Diga, quando a palavra está sendo ensinada, ela vem acompanhada de glória. Quando eu vivo a palavra, ela vem acompanhada de glória. Quando eu leio a palavra, ela vem acompanhada de glória. Quem ama a palavra, ama a glória. Diga, quem ama a palavra, ama a glória. Repita comigo, a glória de Deus é o que Ele faz, é como Ele se revela, é o que Ele é. Diga, ser cheio da glória, é ser cheio da sua presença. Diga, quem ama a palavra, ama então a presença de Deus. Quem ama a presença de Deus, vive uma vida santa. É aqui que eu quero continuar. O que é ser salvo? Ou o que é a salvação? Salvação é viver em santificação. Segundo, justificação. Terceiro, regeneração.
santificação, regeneração, eleição, vamos lá. Ser salvo. Só ele aqui, diga, ser salvo. É viver santificação. Justificação. Eleição. Está faltando. Regeneração. Vamos lá. Regeneração. Só Daniel, vamos lá. Ser salvo. É viver. Santificação. Justificação. Regeneração. Eleição. Conversão. Diga comigo. Ser salvo. É ser convertido. É ser eleito. É ser regenerado. É ser justificado. É ser santificado. Amém. Ora, se isso aqui é verdadeiro, nós compreendemos então o quê? Quando eu estudo a palavra de Deus, vamos respondendo por que devemos estudar a palavra. Eu me encontro com a razão da minha salvação. Por quê? Esses elementos todos são aplicados em mim pelo poder da palavra. Quem estuda a palavra, ele percebe cada um desses elementos aqui aplicados na lousa. Santificação, claro, não temos tempo para analisar um por um. Mas nós teremos lá quando falarmos sobre soterologia, que é a doutrina da salvação. Então, repita comigo: santificação, justificação, regeneração, eleição e conversão são aplicados em mim pela palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. Sou transformado de glória em glória. Ora, se isso aqui é verdadeiro, e eu entendo que o é, de fato e de direito, a palavra de Deus, aqui está o texto, eu sou fiel ao texto, ele vai dizer que o crente é salvo para servir ao Senhor. Tem muita gente, e abrindo aqui um parênteses, que entende que ser salvo necessariamente é viver enclausurado em algum lugar, vamos falar assim como foi no passado. Os ebionitas entendiam que salvação dependia da sua relação com o isolamento. Os ebionitas entendiam que salvação dependia de viver distante do mundo civilizado. Não é. Segundo perigo de salvação que muitos entendem erroneamente, que não está imputada ao homem nenhuma atitude para que ele viva a salvação. Isto é outro equívoco terrível. Nós somos salvos pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dádiva de Deus. Então a salvação, ela tem uma origem, Deus. O autor da lição do texto está dizendo que o crente é salvo. Repita, o crente é salvo, para servir. Dá uma olhadinha para o seu irmão ao lado e diga: você foi salvo, para servir. Para ser servo. De quem? De quem? De quem? Vem comigo. Pedro e esses demais profanos aqui, eles vão ser alcançados por quê? Essa é a pergunta. Pela palavra. Na medida em que a palavra, isso é para você nunca mais esquecer, ela penetra no homem, ela
vai gerando o que? Salvação. Ou ainda podemos entender que na alma do homem vai sendo fundamentado o chamado fruto do Espírito. Meu aluno, não são frutos do Espírito. É apenas um único fruto. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, por favor. Abra a sua Bíblia, você que trouxe. Gálatas capítulo 5, versículo 21. E achou? Bem. Liberdade em Cristo. Pode ler, pastor? Por gentileza. A liberdade em Cristo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Sim. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo abaixo fala sobre o fruto da carne, ou melhor, as obras da carne. O 2. Sim. No 20, capítulo 5, versículo 28. Gálatas. Vamos ver se posso ter enganado aqui. Por favor. É 5:19. Por favor, isso. Pode ler? Por gentileza. Porque as obras da carne são. É do espírito da carne. Vamos começar com a carne. Por favor. Ó, porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, querelhas, dissessões e heresias. Essa aqui são as obras da carne, isto é, Paulo está realçando, ressaltando as obras da natureza carnal. Quando fala assim carne, não está se falando em matéria. Quando ele fala em carne, ele fala em natureza decaída. Então, Paulo chama alguns dos seus serviçais de carnais. Por quê? Estão debaixo do poder da natureza carnal. Bom, prossiga, pastor. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, Sim. paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí no versículo 22, obrigado, pastor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Ora, aqui ele está falando de fruto, um único fruto, que subsistem 9 gominhos. Imagina toda vez que você olhar uma laranja, imagine os gominhos. Uma tangerina é um único fruto que se subdivide em, primeiro, amor. Vamos lá, amor. Diga, o amor é aplicado na minha alma pelo Espírito Santo. Diga, é o fruto do Espírito. Diga, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga, esses elementos são gerados em minha alma pelo poder da palavra. Diga, a palavra, que é a espada do Espírito, põe limites à natureza carnal e me faz viver o melhor de Deus. E esse melhor não é um carro novo, não é uma casa nova, não é uma roupa bonita, não é um filho estudar na melhor escola de Angra dos Reis, mas é ter nele o fruto do Espírito. Fale de novo
preciso pegar o ônibus, pegar ele bem pesado, né? Vou embarcar nele e perdeu esse só 10h30. Nós vamos encerrar já. Então, próxima aula, nossa, passou rápido demais, né? 7 às 9. Aula que vem, peço a todos, às 19 horas, estarei aqui, se possível, ou antes das 19 horas. De poder, claro que você não é obrigado a estar aqui antes, mas nós vamos estar aqui às 19 horas, até às 21 horas, juntos, no nosso seminário. Ok, queridos? Preciso encerrar aqui, senão eu vou perder esse ônibus. E depois, no tribunal, 10h30, 10h15, negócio assim. Tem problema, os mosquitos da dengue estão aí. Não existe nada pior do que mosquito da dengue. Ele gosta de ponto de ônibus. Cuidado, ele gosta de ponto de ônibus. Não sei porquê. Eu não sei porquê ele gosta. Minha mulher pegou, o tal do dengue ficou nervosa. Meu neto pegou, ficou nervosa. Minha outra neta pegou. Só eu que escapei. Eu acho que ele não gosta de sangue O negativo, né? Vamos ver. Que bom, né? Porque é ruim, tá? O pastor da minha igreja ficou 10 dias em estado quase que vegetativo. Tamanha coisa. Depois de uma certa idade também, pode esperar que é coisa, né? Se tem dor, se ela dobra, ela triplica. E depois não poderia nem estar aqui. Né? Amados, quem somos os pés, então? É um tempo. Irmã Angélica, a senhora pode fazer a saudação? Encerrando a nossa palestra. Por gentileza. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aprendendo mais nessa noite. Tudo que nós aprendemos nessa noite, possamos praticar, Senhor, em nossa vida. A nossa salvação está em Ti, somente em Ti e ninguém mais. Somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora o nosso grito de guerra é Doxa Deus. Vamos lá? Doxa Deus. De novo. Doxa Deus. De novo. Doxa Deus. Diga glória a Deus. Diga glória, a honra, a majestade, pertence a Deus. Obrigadão, até a próxima quarta.